Boa tarde, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Hoje o nosso tema está situado no texto de Mateus 26, versos 36 a 41. E nós vamos meditar sobre orai sem cessar. Diz assim o texto: Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou ali. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Assim, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui está um texto, meus irmãos, onde nós podemos verdadeiramente entender e interpretar a preocupação de Jesus em orar, em se comunicar com o Pai, em estar em diálogo com o seu Pai celestial. E a preocupação de Jesus era que ele estava sentindo e sabendo das complicações que iriam açoitar e viria a calamidade sobre a sua vida. E é neste momento que ele chama os seus discípulos e leva-os até um lugar chamado Getsêmani para a oração. E ali ele diz o texto que ele se angustiou muito. Na caminhada, Jesus ia caminhando, ia se angustiando, ia se entristecendo. E quando ele prostrou-se em terra para orar, chorou amargamente ali. Ele orou, sentiu a sua dor, sua tristeza, mas se colocou diante do Pai. O que esse texto nos mostra é que eu e você precisamos valorizar a vida de oração, priorizar a vida de oração, gastar tempo em diálogo com Deus, meditar na palavra de Deus, falar com Ele, escutar Ele, meditar na palavra dEle, para que nós possamos receber os benefícios de estarmos aquietados em meio ao sofrimento. Nós sabemos que as pessoas não pensam em guardar tempo, preservar tempo para a oração. E muitas das vezes se esquecem que a oração é primordial. Quando Jesus diz para os seus discípulos, diz para nós e nos ensina a buscar em oração as nossas necessidades, o nosso socorro, as nossas lamentações, a nossa lamúria e a entrega de pessoas no altar do Senhor, nós precisamos ter este princípio preservado em nós, que é um princípio do Novo Testamento. Orai sem cessar, para que possamos ter verdadeiramente benefícios junto à nossa vida, que é tão frágil, ao nosso viver, que é tão frágil, o nosso dia a dia, que é tão desgastante, tão sofredor. Nesse texto, nós somos levados a entender que quando nós nos mostramos dispostos, como Jesus, a orar, nós estaremos verdadeiramente nos colocando na torre de vigia. Estaremos vigiando, estaremos verdadeiramente orando, dialogando com Deus, percebendo a nossa necessidade, a nossa fraqueza. Então é necessário, porque orar é falar com Deus, orar é comunicar-se com Deus, orar é estar diante dele, não somente para suplicar para a nossa necessidade, mas de dialogar com Deus e saber qual é a sua vontade, quais são os caminhos que devo seguir dia a dia. Pois bem, meus amados, a ausência de oração, ela nos levará a ocasiões muitos prejuízos. Se nós não tivermos uma vida de oração, teremos prejuízo. Nós devemos orar para não termos prejuízo. Ou seja, primeiro ponto que eu quero dizer para você, quando eu e você deixamos de orar, essa ausência de oração, verdadeiramente,
ocasiona a falta de discernimento. Quando eu e você não conversamos com Deus, quando eu e você não vamos até Deus em oração, nós perdemos a visão de discernir o que é espiritual e o que é carnal, o que é necessário e o que não é necessário. O discernimento, meus irmãos, é uma necessidade que nós temos para a nossa vida cristã ser beneficiada. Então, a Bíblia nos ensina que todas as pessoas, invariavelmente, serão tentadas, e serão tentadas até a não orar. Então, eu e você precisamos discernir, e é através da oração que nós conseguimos buscar Deus e ter a atenção de Deus e nos determos na sua vontade. O discernimento que a oração nos traz é um discernimento em que ela nos conduzirá à vitória. Discernir para a vitória, discernir para a paz. O segundo momento que nós precisamos ter e pensar é que quando há ausência de oração, ela também vai ocasionar a queda no pecado. E sim, quando nós não oramos, quando nós não nos debruçamos a conversar com Deus, nossa tendência é não confessar, a nossa tendência é não saber dialogar com Deus e nem querer chegar próximo de Deus. A queda no pecado é verdadeiramente um desdobramento, meus amados, natural da falta de discernimento. Quando eu e você não oramos, a falta de discernimento me faz perder a visão de que quando eu não oro, o pecado está próximo. Foi o que aconteceu muitas das vezes com os discípulos de Jesus. Por exemplo, eles não conseguiram discernir aquele momento de oração. O que estava acontecendo ali no Getsêmani, uma guerra espiritual. E por faltar discernimento, eles pecaram até dormindo e nem dando atenção a Jesus. Portanto, minhas irmãs, meus irmãos, nós precisamos elevar o nosso grau de oração. Orar, conversar com Deus, tratarmos diretamente com Deus, para que não venhamos a pecar. Porque também a Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas é necessário confessar, é necessário estar dialogando. Porque quando eu e você estamos dialogando com Deus, não perdemos a visão de discernir o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Portanto, não podemos negligenciar. Precisamos adquirir esse vigor, este alimento que vem através da oração. Sabemos que prejuízos virão se não orarmos. Prejuízos surgirão na ausência da oração. Jesus ordenou os discípulos a vigiarem e a orarem. Ou seja, a vida de oração, a busca de Deus e o relacionamento com o Senhor poderão nos capacitar a discernir os acontecimentos e vencermos as tentações diárias. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Que Deus nos guarde, que Deus nos faça termos esse interesse pela vida de oração. Confesso que até esse estudo me faz sentir mais vigor, faz me sentir mais, me leva a sentir mais desejo de orar e buscar a presença de Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós a sua face. E se nós nos humilharmos diante da face do Senhor, certamente o Senhor há de nos ouvir e há de ter compaixão de nós cada vez mais. E o exercício da misericórdia de Deus, por nós estarmos nos relacionando com Ele, será de vitória. E aí vamos discernir este Deus maravilhoso, este Deus de paz, este Deus de alegria. Que o Senhor te dê a paz. Como diz aquela canção, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque eu olho ao meu redor. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho para o meu Jesus. Olhemos para o exemplo de Jesus e busquemos viver uma vida de oração. A oração é diálogo com Deus. A oração é a comunicação com Deus. A oração é o produto que Deus nos dá para manter a nossa fé. É um alimento saudável para que possamos glorificar o nome de Deus. Que o Senhor te abençoe neste dia e a tua paz seja vista
pela vida de oração. Que Deus te guarde.